dizendo que ele se hospedaria com um homem pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. E se fraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse-lhe: hoje a salvação entrou nesta casa também. Glória a Deus. Este é filho de Abraão, e também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Glória a Deus, aleluia. Você crê que isso aconteceu? Glória a Deus. Eu também creio. Se você crê que isso aconteceu, Glória a Deus, eu creio, de palma para esta palavra. A Bíblia vai nos ensinar, a Bíblia vai dizer, irmãos, que onde Jesus estava, aonde Jesus andava, se juntava ali grande multidão. Por onde Jesus estava penhorado de pessoas, estava penhorado de gente, porque a fama de Jesus, que Jesus fazia milagre, que Jesus curava, que Jesus dava vista ao cego, que Jesus curava paralítico e até ressuscitava mortos. Então aquela fama de Jesus socorreu tudo ali naquela cidade, naquela redondeza. E toda aquela multidão que acompanhava Jesus, ia ao encontro de Jesus, tinha gente de toda maneira. Tinha gente que ia buscar uma bênção para si mesmo, outros iam buscar uma bênção para algum conhecido, para alguma filha, filho. Só isso que eles iam fazer. Eles queriam a bênção de Jesus. Eles queriam o milagre, mas eles não queriam o dono do milagre. Nós vemos na passagem da mulher do fluxo de sangue, quando ela soube que Jesus estava ali, ela saiu da casa dela e disse: se eu apenas tocar no manto dele, eu serei curada. E ela foi, andou bastante quilômetros, expôs a sua vergonha e foi ao encontro de Jesus. Nós vemos também ali quando Jesus curou os 10 leprosos, Jesus passando pelo caminho, passando pela rua, os 10 leprosos foram ao encontro de Jesus. Ou eles iam ao encontro de Jesus ou morriam. Eles foram ao encontro de Jesus e Jesus curou os 10 leprosos. E os 10 leprosos foram embora. Mas um resolveu voltar. Resolveu voltar para agradecer. Ele teve um encontro com Jesus após cura. E Jesus fala para ele: cara, mas eu não curei. Foi 10 que eu curei? Cadê os outros? Foram embora, foram adiante. Então seja salvo. Então o que é que eu quero dizer? Que aquelas pessoas, aqueles 9 leprosos foram à busca de Jesus só por um milagre. Jesus curou, eles foram embora. E hoje eu não vejo coisa diferente, igreja. Eu não vejo diferença daquele tempo para cá. Verdade. Nós vemos hoje em dia que a pessoa quer o milagre, mas ele não quer o dono do milagre. Ele quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. E Jesus passando, Jesus vindo pela cidade, ali estava Zaqueu. Zaqueu soube que Jesus ia passar por ali, estava dentro da casa dele, ele sentiu um ardo no coração. Zaqueu, a Bíblia vai nos mostrar que ele era rico, que ele era bem de situação, que ele tinha um bom emprego, e ele saiu da sua casa com o coração ardendo para ir encontrar Jesus. Mas Zaqueu estava tudo bem com ele. Zaqueu estava bem. A Bíblia fala que ele era um homem rico. Ele não foi buscar uma bênção para o seu filho, não foi buscar uma bênção para sua esposa, ele não foi procurar uma porta de emprego, ele foi buscar, ele foi ter um encontro
verdadeiro com Jesus. Ele não foi no interesse de procurar, ele foi porque ele teve um ardente no coração, porque ele queria o encontro verdadeiro com Jesus. E esse Zaqueu nos traz um exemplo muito maravilhoso dos dias de hoje. Nós temos que fazer desta maneira. Se nós estamos cristãos, nós temos que ser igual ao Zaqueu. Zaqueu não foi atrás de Jesus porque ele precisava de alguma coisa. Zaqueu foi atrás de Jesus porque ele precisava da salvação. Ele precisava de Jesus. Ele não foi procurar uma bênção, ele não foi procurar um emprego. Ele foi porque teve o desejo de encontrar Jesus. É assim que nós temos que fazer no dia de hoje. Nós não podemos ir atrás de uma bênção, atrás de um milagre. Não é errado fazer isso, não é. Deus cura, Deus liberta. Deus faz o milagre, assim como fez no passado. Mas se nós ficar só atrás do milagre ou só atrás da bênção, isso é errado. Nós temos que procurar Jesus sem querer que alguma coisa em troca. Nós não podemos querer só o milagre. Nós temos que querer o dono do milagre. E esse Zaqueu traz um exemplo para hoje, nos dias de hoje. Zaqueu, ele não conseguia passar pela multidão, porque a multidão era bastante gente, onde Jesus estava penhorado de pessoas, e ele era um homem pequeno. A Bíblia fala que ele era um homem de pequena estatura. O que ele fez? Ele saiu adiante, ele saiu na frente, para que ele pudesse ver Jesus. Na casa dele estava tudo bem, mas ele queria ver Jesus. Ele não foi atrás de Jesus para procurar uma bênção. Ele foi porque ele queria Jesus. E é isso que nós temos que ter no nosso coração. Nós temos que ter o desejo de ter Jesus no nosso coração, na nossa casa. Não com interesse. Eu vejo hoje muita pessoa na nossa igreja, ou outra igreja, ou no modo geral, não estou falando só aqui para essa igreja ou para a minha. Eu vejo no modo geral as pessoas que buscam, que vai para a igreja, de repente ele fala assim: eu vou sair porque depois que eu entrei na igreja tudo piorou. Mas Jesus passou 40 dias no deserto, ele estava sendo provado. Então, quando ele encontra com Jesus, quando nós temos um encontro com Jesus, nós estamos também sendo provados. Nós estamos na prova, nós caímos numa prova, porque depois que nós estamos provados, nós somos aprovados por Deus. E Zaqueu estava ali, Zaqueu subiu naquela árvore. A Bíblia fala que ele foi adiante para que ele pudesse ver Jesus. E ele sobe naquela árvore e Jesus está vindo. Jesus está vindo. E eu creio que Zaqueu, nesse momento, ele estava com o coração alegre. Eu acho que o coração dele estava saltando pela boca, porque ele estava tendo um encontro com Jesus. Ele viu, quando Jesus chegando, ele viu que ele estava realizando aquele desejo de encontrar Jesus. Jesus chega, olha para cima. Zaqueu deve ter ficado muito feliz, né? Porque Jesus olhou para ele e fala: Zaqueu, desce, que hoje me convém pousar em sua casa. E isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter Jesus na nossa casa. Nós temos que fazer como Zaqueu, fazer igual o Zaqueu fez, para nós ter um encontro real com Jesus. E diz a Bíblia que Zaqueu desceu depressa. É como o irmão falou. Quando nós queremos alguma coisa, nós temos que ser depressa. E quando nós queremos, nada nos impede. Zaqueu, se ele saísse depois que a multidão encostasse, ou que a multidão chegasse, ele não poderia ter encontro, porque ele não ia conseguir passar naquela multidão. Ele fez o que nós devemos fazer: ir primeiro, ir na frente. E quando nós queremos, então não existe barreira, não existe atropeço, não existe nada que nos segure quando nós queremos um encontro com Deus. E diz que quando Zaqueu desceu, ele se humilhou
e falou para Jesus que ele ia dar metade dos que ele tinha para os pobres. Ele se rendeu, ele se humilhou. Zaqueu, ele era um homem odiado, porque era chefe dos publicanos. Então ele era tido como ladrão, né? Embora eu discordo, porque a Bíblia não fala em lugar nenhum isso, né? Mas ele era tido como isso. E aí aquela multidão que estava ali, o povo que estava ali, começaram a murmurar. Mas Jesus, ele vai entrar na casa de pecador? Ele vai entrar na casa dos pecadores? Jesus disse que ele veio para os doentes, né? Porque os que estão só não precisam de remédio. Então ele veio para o pecador. Zaqueu era pecador, mas o que ele fez? Ele se humilhou, ele se abaixou, ele se humilhou na presença de Deus, ele se prostrou, diz a Bíblia que ele se prostrou perante Jesus e se humilhou. Jesus não falou nada, você reparte seus bens para os pobres. Ele, por si próprio, ele teve um encontro com Deus, a vida dele se transformou, a vida dele, ele mudou por ele, porque ele se humilhou e disse para Jesus que se ele tivesse fraudado alguém, ele daria 4 vezes mais. Isso é quando a pessoa se humilha na presença de Deus, quando a pessoa se humilha e deixa Jesus trabalhar. Jesus trabalhou naquele coração. Jesus já sabia que Zaqueu estava lá, Jesus sabia disso, mas ele fez para que a multidão visse o que Zaqueu estava fazendo. E é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer como Zaqueu. Zaqueu é um exemplo de vida cristão para nós no dia de hoje. Cristão de verdade faz isso que Zaqueu fez. Glória a Deus, aleluia. Então, aí aqueles povo murmurando, aquela multidão, aquele povo que estava em volta falaram, mas ele vai entrar na casa de pecador. E Jesus entra na casa de Zaqueu. E aí nesse momento Jesus diz, então ele disse, hoje há salvação nesta casa, entrou nesta casa. Glória a Deus. Você crê que Jesus entrou na tua casa? Glória a Deus, aleluia. Você crê que Jesus está Glória a Deus, dentro aleluia. da sua casa? Não é da sua casa de tijolo, não é da sua casa de material. Nessa casa de alvenaria que nós vemos, Jesus entrou na sua casa, carne, a casa de coração, que chama coração. Jesus quer entrar no seu coração. Aleluia, glória a Deus. Isso tem que fazer igual o Zaqueu, se humilhar. Não querer Jesus só a troco de uma bênção, só a troco de um milagre. Querer Jesus para si. Glória a Deus. Sem nenhum interesse. É verdade. Ele precisa. Nós precisamos desse exemplo que Zaqueu fez. Sabe quando Zaqueu? Aí Jesus entra. Aí ele diz, este também é filho de Abraão. Glória a Deus, aleluia. Nós somos filhos de Abraão. Você é filho de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Glória a Deus. Jesus está falando para você e para mim nesta noite. Amém, Jesus. Nós também somos filhos de Abraão. Então a salvação também vai entrar na nossa casa. Assim como entrou na casa de Zaqueu, a salvação, e Jesus perdoou, Jesus abençoou e disse, esse também é filho de Abraão. Então, irmãos, o que eu aprendo nesta noite aqui? Que nós somos falhos, nós somos fracos, nós temos as nossas falhas, que nós somos homens, nós somos humanos, mas existe o perdão. Existe o perdão. Quando você se humilha, quando você se prostra na presença de Jesus, Ele te abençoa e te perdoa. Agora, diz que nós não podemos pecar contra o Espírito Santo. E também nós não podemos fazer pecado, não é assim também. Que nós podemos sair pecando de qualquer forma e Jesus perdoa. Não, nós temos que ter Jesus na nossa casa, Jesus conosco. E nós somos abençoados. Aleluia. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu era um perdido, irmãos. Eu era perdido.
Eu era do mundo, né? Jesus veio me buscar, Jesus veio me salvar. Você era perdido, você teve seu passado. Eu acho que todos nós tivemos um passado ruim na vida. O que nós fizemos? Procuramos Jesus na nossa casa, procuramos Jesus na nossa vida. E Jesus transforma. Jesus transforma porque Ele transformou o coração de Zaqueu. Jesus não falou para Zaqueu repartir o que ele tinha, mas ele si próprio. Jesus transformou o coração de Zaqueu. Oh, glória. Jesus transformou o meu coração. Eu tive milagres, tive bênção. Glória a Deus, aleluia. E por quê? Quando eu louvava, eu tinha uma dupla, a gente foi para Rio Preto e acabou a nossa gasolina aqui perto de Feito Pouco do Borborema. A gente foi até Rio Preto sem gasolina. Acredita nisso? Isso é um milagre. Isso é verdade. Glória a Deus, milagre. Jesus. Porque a gente, estava eu e minha filha, estávamos ali louvando a Deus, nós saímos de carro que está lá, fomos cantando, louvando a Deus, Aleluia. e Deus levou nós até Rio Preto, sem gasolina. Isso é um milagre. Isso foi um milagre. Né? A gente chegou lá em Rio Preto, a gente fez o culto do ciclo de oração, a gente fez um programa de rádio, a gente fez um louvor, e o pastor falou assim: o pastor, vamos, encosta aí, então eu ponho a gasolina para você. E eu saímos daqui de Bauru, e cada 280 quilômetros mais ou menos, o frentista colocou a gasolina, ele foi colocar, não coube nem 5 litros de gasolina no tanque do carro. E nós saímos daqui sem gasolina, irmãos. Isso é milagre. Isso é milagre. Porque nós não fomos atrás do milagre, nós fomos atrás do dono do milagre. Então Deus transforma o coração da pessoa quando a pessoa tem um encontro verdadeiro com Deus. Quando tem um encontro verdadeiro com Jesus, a vida nossa é transformada. Glória a Deus. E Deus abençoa, Deus coloca seus anjos para nos acompanhar, Glória a Deus. para nos ajudar, para nos dar a solução do caminho. Nós temos que ver, quando nós é do mundo, irmãos, nós andamos de qualquer maneira, nós faz aquilo que nós queremos. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, então tudo aquilo que nós fazemos, ou pensamos em fazer, nós temos uma consciência. O Espírito Santo toca, porque nós não podemos fazer tal coisa. Entendeu? E esse mundo, do jeito que nós vivemos hoje, nós vemos, irmãos, nós temos que ser igual a Zaqueu. Igualzinho Zaqueu. Se nós façamos o que Zaqueu fez, porque quando ele teve o encontro com Jesus foi verdadeiro, nós temos que ter um encontro verdadeiro com Zaqueu, com Jesus, igual o Zaqueu fez. Nós não precisamos ir atrás da bênção, nós temos que ir atrás do dono da bênção. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, irmãos, esse Zaqueu, ele foi transformado. Ele era um homem do mundo, era. A partir do momento que ele teve um encontro com Jesus, ele foi transformado. E eu espero que nesta noite nosso coração seja transformado. Glória a Deus. Glória a Deus, Que aleluia. nós temos um real encontro com Jesus. Aleluia. Nós não precisamos só do milagre, nós precisamos do dono do milagre. Glória a Deus, Assim como aleluia. Zaqueu. Amém, Jesus. Certo? Eu quero louvar um hino, não sei, irmão, tu falou que dá tempo de louvar um hino, irmão? Eu montei aí, que era um dos 10.